O secretário municipal da Fazenda participou de uma audiência pública da Comissão de Finanças nesta quarta-feira. Ele apresentou os resultados e as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020. O secretário municipal da Fazenda, Felipe do Chateau, apresentou os resultados de despesas e receitas da cidade até o mês de agosto. As receitas chegaram a 42 bilhões de reais, incluindo nesse valor os quase 2 bilhões encaminhados pelos governos estadual e federal para o combate à Covid-19. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um crescimento de 4% nas receitas recorrentes, mas a expectativa antes da pandemia era de um aumento de até 13%. De acordo com o secretário, a queda na arrecadação do ISS entre abril e julho comprova a desaceleração da economia. Veja o ISS como ele estava evoluindo a taxas relativamente melhores em relação ao que era previsto na lei orçamentária de 2020. Né? Então, um crescimento de 5%, de 9%, de 6% em março, mas aí a crise que começou em março, né, a suspensão das atividades, diminuiu o faturamento das empresas, o imposto é recolhido no mês seguinte, a gente já começou a sentir os efeitos em abril, queda de 7% em relação ao previsto na lei orçamentária, 16% em maio, 18% em junho. Outros impostos, como IPTU e ITBI, tiveram comportamento parecido. Já as despesas chegaram a 35,9 bilhões de reais. O custo com a folha de pagamento é de cerca de 15 bilhões de reais. Apesar da crise, os investimentos na cidade foram mantidos e custaram quase 1,5 bilhão de reais. A opção pela prefeitura foi financiar o máximo possível a queda da arrecadação, com as suas reservas, né, com a suspensão da dívida, com a suspensão de precatórios, mas que depois, infelizmente, teve que reverter, para preservar o nível de gastos, especialmente o nível de investimento, até porque investimento tem um multiplicador na demanda agregada maior do que a transferência ou uma renúncia de impostos. Entre os principais investimentos da prefeitura, o secretário citou mais de 350 milhões em recapeamento de ruas, 110 milhões em unidades habitacionais e 105 milhões nos céus. Apesar do impacto causado nas contas, ele acredita que já é possível ver sinais de recuperação. A gente percebe aqui, pelo próprio ISS, que a crise afetou os segmentos econômicos de uma forma muito diferenciada, né? Há segmentos como segmentos de turismo, segmentos de hospedagem, né? Que foram fortemente afetados, né? E continuam afetados até o momento, mas há segmentos que voltaram de forma mais rápida, alguns teve um impacto muito suave, eu ressalto aqui construção civil, e há segmentos até que melhoraram nessa crise, como é o segmento de TI. Diante do resultado que apresenta mais receitas do que despesas, o presidente da Comissão de Finanças questionou sobre a possibilidade da criação de um auxílio emergencial para trabalhadores autônomos do transporte escolar. É o único da cadeia, digamos, de toda a cadeia em volta da educação que está desamparado, porque o professor recebe, o terceirizado recebe cerca de 10 mil transportadores, que se a gente der uma renda de 1.400, 1.500 reais, algum auxílio, você vai chegar a 45 milhões, 50 milhões de reais, que, assim, pela situação da prefeitura, me parece absorvível.